fã de romance de época está em polvoroso desde o dia 25 de dezembro. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim indicar para vocês alguns livros para quem assistiu Bridgerton e amou. Se você aí já era fã do romance de época, estava assim aguardando ansiosamente a adaptação dessa história que a gente tanto ama e que foi, né, de fato, uma grande iniciação dos romances de épocas aqui no Brasil, já que Bridgerton foi a grande primeira série publicada pela editora Arqueiro dentro do gênero e que aproximou a maioria dos leitores desse gênero que a gente só conhecia de ouvir falar. Desde que estreou, Bridgerton estourou e a comunidade interneteira só fala sobre esse assunto. Mas eu sei que chegou também na mão de muita gente que não conhece romance de época e que depois de assistir a série quis conhecer mais histórias dentro desse gênero, então é para isso que eu estou aqui hoje. Antes da gente começar com as indicações de histórias, deixa eu só dar uma explicação super básica acerca do que é o romance de época. A gente normalmente tem dois tipos de história dentro do gênero do romance que se passam em épocas distintas à nossa. São elas os romances de época e os romances históricos. Nos romances históricos, a gente tem uma grande preocupação acerca da história, do que estava acontecendo ali ao redor da trama, dos fatos históricos, e normalmente essas histórias elas são permeadas por esses fatos históricos. Sejam ele a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, enfim, várias situações que aconteceram no passado e que de certa forma modificaram a vida das pessoas e que também foram peças-chave para que alguns romances acontecessem. Nos romances de época, no entanto, a gente não vai ter tanto essa preocupação histórica. São mais histórias de entretenimento que vão respeitar, né, os modos de vida da época, mas que têm licença poética para brincar em algumas situações, e é exatamente isso que Bridgerton faz. Inclusive, quando a gente assiste a série, a gente vê essas brincadeiras através da trilha sonora e da fala de alguns personagens. Tendo isso entendido, vamos então falar sobre alguns livros que vão assim, ó, ser tudo para quem amou Bridgerton. Se você aí amou Bridgerton, já sabe, com certeza já foi pesquisar e descobriu que a série é a adaptação do primeiro volume da série de livros Bridgerton. Essa série de livros, ela contém 9 livros e a primeira temporada da série vai abranger aí a publicação do primeiro livro, que se chama O Duque e Eu. Os próximos volumes da série a gente ainda não sabe exatamente como vai acontecer, mas supõe-se que cada temporada será explorando a história de um desses livros. Então, a primeira dica é que você conclua as leituras dos livros da série Bridgerton. Os livros da série vão, em cada um, contar a história de um dos irmãos Bridgerton, sendo o próximo, o Visconde que Me Amava, a história de Anthony Bridgerton, o Visconde, e a segunda temporada da série já foi aí confirmada pela Netflix. Um ponto interessante é que a série, né, por ser uma coisa mais visual e por ter um tempo ali em que ela é passada, ela já está contando pra gente algumas histórias que vão ser contadas nos próximos livros. Então a gente já tem algumas interações e algumas descobertas que a gente só faria nas sequências da série. No entanto, se você assim não liga muito para spoiler, não vai ser problema fazer a leitura e se você liga para spoiler, é muito melhor que você faça as leituras de todos os livros agora, antes de assistir a segunda temporada, porque com certeza vão vir outras situações, já que algumas questões dos livros acontecem meio que em paralelo, sabe? Tendo essa dica aí já colocada em mãos, vou deixar o link de todos os livros para vocês aqui no box de informações, e quando vocês compram com meus links, vocês me ajudam bastante, porque eu recebo uma pequena comissão em cima do valor da compra de vocês que não sofre alteração. Então, se você se interessar por algum desses livros, por favor, usa meu link. Já se você aí assistiu Bridgerton e se encantou pela Lady Whistledown, a maior fofoqueira do século XIX, meu Deus, se eu estivesse lá, eu com certeza seria muito amiga dela. A gente tem aí 2 livros, gente, que são focados na Lady Whistledown, que é Lady Whistledown Contra-Ataca e Nada Escapa a Lady Whistledown. São 2 livros de contos escritos por 4 autoras, dentre elas a Julia Quinn. E esses contos, eles vão girar em torno do folhetim. A Lady Whistledown, ela vai contar a fofoca pra gente
e a gente vai ver, né, como é que essa fofoca vai se desenrolar. Eu gostei bastante dos livros, os contos são muito legais, são super curtinhos de ler, é uma dica bem interessante para quem nunca leu nada do gênero, né, e tá com medo de arriscar, porque de fato são histórias mais curtas e é muito legal a proposta e o fato de que elas meio que se desenrolam ao mesmo tempo, sob ali os mesmos lugares, e a gente vai ver, né, em cada uma das óticas o que aconteceu, o que a gente perdeu de uma história enquanto estava lendo a outra. Então assim, foi muito gostoso de acompanhar, eu indico bastante, tenho certeza que vocês vão amar. Ainda falando de série relacionada à família, tem uma nova publicação da Julia Quinn, é a série dela concluída e publicada mais recente pela editora Arqueiro, que é a série dos Rockesbys. Ela segue aí 4 volumes e o mais legal, gente, é que essa série ela vem antes dos Bridgertons. Inclusive, um dos Rockesbys é a Violet, a mãe dos Bridgertons. Ela veio dessa família e nessa série aqui que a gente vai ver, a gente vai conhecer, por exemplo, no primeiro volume, que é uma dama fora dos padrões, a irmã mais nova. E nessa série aqui a gente vai conhecer, por exemplo, em um dos volumes, ou melhor, em 2 volumes, no primeiro e no último, irmãs do Visconde Bridgerton, que é o pai do Anthony. Então é bem legal porque a gente já vai ter no 4º volume, que é uma noiva rebelde, uma interação ali da tia com o Colin, com o Anthony, com o Benedict. Já tem um pouquinho desse universo. Essa série, como eu falei pra vocês, ela é composta por 4 livros, sendo o primeiro Uma Dama Fora dos Padrões, seguido de Um Marido de Faz de Conta, Um Cavalheiro a Bordo e Uma Noiva Rebelde. E 3 protagonistas são Bridgerton também. Então assim, eu gostei bastante, é uma série realmente muito divertida e ela aborda, né, temas diferentes ali dos Bridgertons. Cada personagem vai viver uma aventura única. Tem o primeiro livro que a Julia Quinn escreveu que não se passa em solo britânico, se passa nos Estados Unidos, que é O Marido de Faz de Conta. E assim, gente, eu amei a série, eu indico bastante, tem problemáticas bem diferentes e já é uma escrita mais atual da autora, né? É ela revisitando aí uma história, basicamente, que ela escreveu há mais de 20 anos. Saindo um pouquinho de Julia Quinn e ainda falando de séries familiares, tem uma série que eu concluí. Na verdade, faltou ler um livro do meio dela, mas assim, eu li o último livro recentemente, que é a série dos Ravenels, da Lisa Kleypas. Essa daí é composta por 6 livros, vou aqui ler na minha pesca, sendo o primeiro Um Sedutor Sem Coração, seguido de Uma Noiva para Winterbourne, Um Acordo Pecaminoso, Um Estranho Irresistível, Uma Herdeira Apaixonada e Pelo Amor de Cassandra. E, gente, são incríveis. É muito interessante porque Um Estranho Irresistível vai contar a história, por exemplo, da primeira médica mulher da Grã-Bretanha. Então, a autora, ela pesquisa bastante sobre essa parte mais histórica, ela enaltece bastante as mulheres. Inclusive, essa é uma série que tem esse foco realmente no feminino, na mulher, né, tendo as suas próprias escolhas, querendo além do casamento. E o amor, né, acontecendo na vida delas. Eu gostei bastante dessa série também, indico muito a leitura. Tem a pegada familiar que a gente encontra nos Bridgertons, tem personagens com personalidades completamente diferentes e que a gente vai conhecendo um pouco mais a cada novo livro. E deixa aquele comichão, né, da gente se identificar mais com o personagem e querer mais da história dele. Então eu indico bastante essa série também. Se você aí tá procurando um clássico, tem um que não pode faltar nessas indicações, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse aqui é o romance da autora mais conhecido e que vai ser muito parecido com Bridgerton na ideia dos personagens ali que não entendem o que estão sentindo, né, que começam a se apaixonar e não percebem essa paixão até que ela culmina. Eu gosto muito desse romance, eu acho que ele tem muito da semelhança com Bridgerton também, na ideia de ser uma trama mais divertida, mas que também tem um fundo questionador, né, sobre a posição da mulher, sobre a necessidade do casamento, sobre querer realmente isso. Então é um livro que vai te fazer dar risada, mas que também vai te fazer refletir ao a gente pensar que todas as situações, né, que tudo que acontece com os personagens aqui estão tão próximo da gente. A gente tá falando de coisas de 150 anos atrás. Então é uma leitura, assim, muito gostosa, os personagens são muito cativantes e eu indico demais.
se você gostou de Bridgerton, tá querendo ir para um lado mais clássico, não vai ter tantas cenas calientes, na verdade não vai ter nenhum beijo aqui, né, meu pai amado. Mas assim, é muito gostoso de ler e eu indico bastante a leitura. Voltando para os romances assim mais atuaizinhos, Cilada para um Marquês, que é o primeiro volume de uma trilogia da Sarah MacLean. Na verdade, a trilogia toda é muito gostosa de ler, mas eu acho que o Cilada para um Marquês conversa demais com Bridgerton, porque vai ter justamente esse casamento que vai surgir através de uma cilada. A gente tem uma protagonista que ela é de uma família que é conhecida ali nos arredores de Londres como uma família que dá meio que golpe para casar, sabe? Todo mundo acha que as mulheres dessa família ludibriam os homens para colocar eles em situações que o casamento seja ali uma obrigação. E é basicamente isso que acontece em Bridgerton, né? Não que a Daphne ludibrie o Simon, mas eles se colocam em uma situação que é basicamente uma obrigação. E em Cilada para um Marquês, a gente vai ter uma mocinha que tá numa festa, acontece uma treta gigante, e aí ela descobre um cara que tá fugindo ali do quarto de uma mulher, porque o marido dela pegou eles no flagra, e aí ela entra na carruagem desse cara porque ela tá querendo voltar pra Londres. Só que na real esse cara não tá indo pra Londres, ele tá indo tipo pro meio da Inglaterra, e quando ela se dá conta, ela tá muito mais longe de Londres do que ela imaginava. E assim, é um romance muito gostoso, os dois personagens são bem diferentes, mas eles têm ali algumas coisas em comum. E as situações que eles se envolvem, gente, é pra se acabar de dar risada. Eu amei essa leitura, eu indico bastante a trilogia que começa com Cilada para um Marquês, depois tem Amor para um Escocês e Perigo para um Inglês. É uma trilogia muito legal que eu acho que vocês vão curtir bastante também. E agora uma última série que eu quero indicar pra vocês. Essa não tem tanta uma veia familiar, mas ela vai ser muito passada em temporadas, né? As seasons, que era basicamente o verão britânico, quando por 3 meses as famílias saíam de suas casas de campo e iam para Londres para os bailes. As garotas eram apresentadas para a sociedade, era a chance de você conhecer outras pessoas e dos casamentos serem arranjados. E em As 4 Estações do Amor, da Lisa Kleypas, que é uma série que está sendo relançada agora pela Arqueiro, a gente vai ter 4 amigas que estão encalhadas e que decidem se juntar para, né, uma de cada vez encontrarem os maridos. O primeiro volume se chama Segredos de uma Noite de Verão e vem seguido de Era uma Vez no Outono, Pecados no Inverno e Escândalos na Primavera. E assim, são 4 amigas muito, muito, muito unidas e que realmente, mesmo quando uma ali tem uma possibilidade maior do que a outra, ela nunca passa uma rasteira, né? Nunca passa uma na frente da outra. E a gente vai ter muito dessas temporadas, dos bailes, das idas para as casas de campo. É muito legal a série. Foi assim, acho que a segunda série de romance de época que eu li e que realmente palpitou meu coração, que eu gostei bastante. Então, se você gostou de Bridgerton, eu acho que você vai gostar dessa daqui também. E essas são as minhas indicações de romance de época para você que assistiu Bridgerton e gostou bastante, para você que leu a série e gostou bastante. Eu vou adorar que vocês leiam esses livros, depois voltem aqui para me contar o que vocês acharam. Aproveite, se você aí também é amante do romance de época, se você aí também assistiu Bridgerton, se você, né, faz o casalzinho das duas coisas e tem uma indicação de romance de época que eu não mencionei aqui, que você acha que é a cara de quem amou a série, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você ainda não leu nenhum desses romances, me conta qual que te interessou mais, qual série, qual livro único. Quero muito levar essa conversa para os comentários e a gente pode seguir, né, dando algumas indicações aqui por baixo. E se vocês me derem muitas indicações legais, quem sabe não vem aí uma parte 2 desse vídeo. Se você gostou, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim, tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!